Olá, espero que todos estejam bem. Muito bem-vindo ao canal Princípio OrgBR. Eu sou Samuel Cunha e nós vamos dar continuidade a um estudo detalhado do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Um dos maiores sonhos da humanidade é viver para sempre. Quando Deus criou o homem, ele viveria eternamente, mas a queda trouxe a morte. Em Gênesis capítulo 2, versículo 16 e 17, nós vemos Deus dizendo a Adão que ele poderia comer de toda a árvore do jardim livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, essa ele não deveria comer, porque no dia que ele comesse, certamente morreria. A mensagem de Jesus nos dá a esperança de um tempo e um lugar onde nós não apenas viveremos para sempre, mas seremos felizes para sempre. E a boa notícia é que isso é um dom gratuito de Deus, é de graça. Quero ler com você Mateus capítulo 9, do versículo 18 ao 34, autoridade sobre a morte. Acompanhe na sua Bíblia. Dizendo-lhes ele estas coisas, eis que chegou um chefe e o adorou, dizendo: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe-lhe a tua mão e ela viverá. E Jesus, levantando-se, seguiu-o, ele e os seus discípulos. E eis que uma mulher, que havia já 12 anos, padecia de um fluxo de sangue, chegando por detrás dele, tocou a orla de sua roupa, porque dizia consigo: se eu tão somente tocar a sua roupa, ficarei sã. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã. E Jesus, chegando à casa daquele chefe, e vendo os instrumentistas e o povo em alvoroço, disse-lhes: retirai-vos, que a menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. E logo que o povo foi posto fora, entrou Jesus e pegou-lhe na mão, e a menina levantou-se. E espalhou-se aquela notícia por todo aquele país. E partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando e dizendo: tem compaixão de nós, filho de Davi. E, quando chegou à casa, os cegos se aproximaram dele, e Jesus disse-lhes: credes vós que eu posso fazer isso? Disseram-lhe eles: sim, Senhor. Tocou então os olhos deles, dizendo: seja-vos feito segundo a vossa fé. E os olhos se lhe abriram, e Jesus ameaçou-os, dizendo: olhai, que ninguém o saiba. Mas tendo eles saído, divulgaram a sua fama por toda aquela terra. E, havendo-se eles retirado, trouxeram-lhe um homem mudo e endemoniado. E, expulso o demônio, falou o mudo, e a multidão se maravilhou, dizendo: nunca tal se viu em Israel. Mas os fariseus diziam: ele expulsa os demônios pelo príncipe dos demônios. Vamos comentar do versículo 18 ao 22. Até agora, Mateus já testemunhou que Jesus Cristo tem autoridade sobre doenças, sobre a natureza, sobre demônios e sobre o pecado. Chegou a hora de vencer a morte. Esse trecho da palavra de Deus está todo envolto de mistérios duplos, vamos dizer assim. Nós temos 2 mulheres, uma que morreu aos 12 anos e outra que está morrendo há 12 anos. Nós temos 2 homens com a mesma doença, cegueira. E nós temos um homem, porém com 2 problemas. Ele é mudo e endemoniado. Mateus, como de costume, faz um relato mais breve e mais resumido do que Marcos e Lucas. Por isso, nós vamos aproveitar todas essas informações dos 3 evangelhos para que possamos fazer um estudo mais detalhado. Então, esse chefe, o texto diz que ele era chefe, citado por Mateus. Em outros evangelhos nós vamos ver que ele se chama Jairo, tá? E era um dos principais da sinagoga.
Jesus está longe de Jerusalém, esse é um ponto interessante e curioso. Então provavelmente Jairo era um líder de um templo em uma pequena cidade da Galileia ou Decápolis. A expressão adorou significa que ele se colocou de joelhos perante os pés de Jesus. Então, quando ele diz principal da sinagoga, eu e você não podemos imaginar que ele era um dos líderes do templo de Jerusalém, não é isso, tá? Então, sinagoga era como se fosse uma igreja pequena nos dias de hoje, tá? E templo mais se referindo à sede em Jerusalém, tá? Mas como Jesus aqui está em Galileia ou Decápolis, ele acabou de estar ali, né, atravessando o mar da Galileia ou o lago, então ele está ou na Galileia ou em Decápolis, tá? Então Jairo era um líder de uma sinagoga, de uma pequena comunidade, tá? Então vamos continuar. Ele adorou também significa que ele se prostrou, tá? Essa expressão adorou sempre está se referindo a se colocar de joelhos perante alguém. Por exemplo, lá na tentação do Senhor Jesus no deserto, quando Satanás diz ao Senhor Jesus: se prostrado me adorar, tá? Então essa expressão significa isso. Vamos lá. Os evangelhos nos informam que a menina ainda estava viva quando seu pai veio até Jesus. Esse é um ponto importante que Mateus não relata, mas Marcos e Lucas comentam isso de uma maneira mais detalhada. No trajeto para a casa de Jairo, eles recebem a notícia que a menina havia morrido. No interim entre o pedido de socorro e a notícia da morte, temos o relato da cura da mulher do fluxo de sangue, tá? Então, quando o pai vem até o Senhor Jesus pedir o socorro, a menina estava ainda viva. E nesse percurso, nessa caminhada, aonde Jesus estava até a casa de Jairo, até o local onde Jairo estava com a sua filha morta, ele recebe esta notícia de que a filha dele havia morrido ali, tá? Ela estava quase morta, mas alguém veio anunciar que ela estava realmente agora acabara de morrer, tá? A mulher hemorrágica tinha uma espécie de menstruação contínua, já há 12 anos. Já havia gastado tudo com os médicos, sem ser curada, mas só piorando, tá? Marcos detalha bastante isso. Essa doença impedia ela de se casar, de adorar e de até estar em público. Então, há 12 anos que ela tinha essa hemorragia, como uma espécie de uma menstruação contínua, tá? Só para a gente poder entender um pouco mais qual era a doença desta mulher, tá? Então, ela não podia se casar, ela não podia entrar nas sinagogas e nem estar em público ela poderia fazer, tá? Ela poderia estar. A fé vem pelo ouvir. Eu acho que esse comentário é interessante. A fé vem por ouvir. E Marcos diz esse texto: ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua veste, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. Isso está em Marcos capítulo 5, do 27 ao 29. Então, é um padrão das Escrituras e é um princípio importantíssimo que eu e você precisamos entender, que a nossa fé, ela é alimentada pela palavra de Deus, por aquilo que Deus disse, tá? Eu e você precisamos fundamentar a nossa fé nesse princípio, ficar firme nesse fundamento, que é o quê? O que Deus disse, tá? Então, esta mulher, ela ouviu falar de Jesus, e só esse ouvir falar, ela já implantou uma fé no coração dela, e ela disse: se eu apenas tocar na orla da veste, na orla da roupa desse tal Jesus, eu vou me curar do meu mal. E assim aconteceu, tá? Jesus, percebendo que tinha saído o poder de si, procura quem lhe havia tocado. Então a mulher, tremendo de medo, lhe contou toda a verdade. É interessante isso, e sinceramente nós não vamos ter a resposta se Jesus sabia quem era a pessoa ou não, tá? Tudo vai depender
de qual interpretação nós temos com relação ao nível de onisciência que Jesus Cristo tinha enquanto encarnado, tá? Eu particularmente acredito que Jesus não estava 100% onisciente quando ele estava encarnado, tá? Por quê? Porque nós vemos textos onde Jesus disse: eu não sei quando eu vou voltar, né? Então, se ele estivesse 100% onisciente naquele momento, ele saberia, né, o momento, a hora exata que ele voltaria. Mas eu entendo que os momentos em que Jesus conseguia perceber os pensamentos das pessoas eram por meio de uma revelação do Espírito Santo, tá? Então, Jesus, enquanto encarnado, muito provavelmente, aí pode ser uma interpretação ou outra, ele não era onisciente, tá? Mas aqui o seu poder estava limitado por causa da encarnação, tá bom? Mas então Jesus procura quem é que tocou ele. Por quem é que tocou ele? Porque ele tinha o discernimento de que havia saído virtude dele, havia saído poder dele, tá? Então ele sentiu isso no corpo, no espírito, na mente, e ele começou a procurar quem havia tocado nele, tá? E quando a mulher apresentou, tremendo de medo, ele pôde ali contar toda a verdade para ele, tá? Jesus completa a cura, e aqui nós temos algo interessante, bastante profundo, porque ele diz: tem ânimo. E a primeira palavra que ele diz para aquela mulher é: tem ânimo. Ou seja, emocionalmente, não fique triste. Jesus primeiro cura a emoção daquela mulher. Não fique triste. Agora, tente se colocar no lugar daquela mulher há 12 anos, gastado tudo o que tinha com os médicos e não melhorando, pelo contrário, só piorando. É um grande motivo para desanimar e para estar triste, né? Agora, nós vemos aqui que Jesus, ele faz essa palavra: tenha ânimo, ou seja, não fique triste, tá? Em segundo lugar, ele diz filha, e aqui ele resolve o problema de identidade e de paternidade daquela mulher, chamando ela de filha. E sabe, se talvez você tenha esse tipo de problema, seus pais não foram pais exemplares, e você foi talvez rejeitado, e você foi talvez não teve esse cuidado, esse carinho que os pais deveriam dar, esse amor que os pais devem aos filhos, saiba que você tem um pai verdadeiro. Deus é o seu pai e ele te ama. E se o pai natural não foi um nota 10, o seu pai do céu é um nota 1000, tá bom? Então aqui Jesus, ele resolve essa questão e diz filha, e ele resolve a questão de identidade e paternidade. Ele diz também: a tua fé te salvou. Então veja, ele curou ela emocionalmente, ele resolveu um problema de identidade, de paternidade, e agora ele resolve um dos maiores problemas que nós temos, que é o problema da salvação da nossa alma. Ele diz: a tua fé te salvou. Salvação da alma pela palavra. Então saiba que Jesus, ele cura esta mulher de uma maneira completa, e Jesus quer fazer o mesmo com você. Curar emocionalmente, curar das nossas deficiências emocionais e principalmente curar a nossa alma do pecado e nos levar para o céu. Vamos comentar agora do versículo 23 ao 26. No interim entre o pedido de socorro do pai para Jesus e a notícia de que sua filha havia morrido, nós temos nesse intervalo a cura da mulher do fluxo de sangue que nós acabamos de comentar. Muito provavelmente que esta cura o Espírito Santo tenha aproveitado para fortalecer a fé daquele pai, porque quando a cura daquela mulher hemorrágica acontece, termina de acontecer, vem a notícia ruim de que a filha que estava prestes a morrer e havia assim morrido, tá? Então, isso nós vemos esse padrão na palavra de Deus.
Quando Jesus chegou na casa de Jairo, ele retirou os músicos e o povo em alvoroço. Disse para eles que a menina seria ressuscitada, mas eles riram do Senhor Jesus, né? Quantas pessoas hoje em dia ainda não riem das palavras do Senhor Jesus? Então ficaram na casa apenas Jesus, Pedro, Tiago, João e os pais da menina, tá? Os incrédulos, eu vejo aqui uma verdade interessantíssima, que os incrédulos não verão milagres. Aqueles que riam e que zombam do Senhor Jesus não vão ver o milagre hoje e não vão poder desfrutar das maravilhas do nosso Senhor. Então aquelas pessoas que tocavam ali, eles eram contratados para tocar música fúnebre, né? Jesus expulsa eles daquele lugar, retira eles daquele lugar e fala: gente, vocês têm que parar, porque a menina, ela não está morta, ela dorme. Isso é uma figura de linguagem para dizer que ela vai ressuscitar, mas é um fato que a menina estava morta. Se não fosse assim, aquelas pessoas não estavam ali fazendo um velório, como é nos nossos dias, né? Não estariam ali tocando aqueles instrumentos, não estariam ali todas aquelas pessoas reunidas se a menina não estivesse realmente morta, tá? Então Jesus usa essa figura de linguagem, dorme, como uma figura para dizer que o corpo dorme, mas o espírito está morto, tá? Então nós vemos esse padrão também na morte e na ressurreição do Lázaro também, que Jesus diz: ele não está morto, mas ele dorme, né? E aí até os discípulos usam isso e falam: poxa, mas se ele dorme, então ele está bem. Mas Jesus diz: não, Lázaro está morto. Então essa é apenas uma figura de linguagem, tá? E as pessoas riam do Senhor Jesus. Enfim, vamos continuar. Assim como Jesus deu ordens para a doença, ele deu ordens para a natureza, para os demônios e para o pecado. Agora ele toca na mão da menina e diz ao seu espírito: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te, tá? Isso está em Marcos 5,41. Então Jesus, ele toca na mão daquela menina e ele ordena. Aqui está essa expressão de autoridade do Senhor Jesus. Ele fala diretamente à doença, ele fala diretamente aos ventos, aos mares, ele fala diretamente à natureza, ele fala para o pecador: perdoados estão os seus pecados, tá? Ele manda os demônios serem expulsos e eles são, manda ele ir, ele vai, manda ele parar e ele para, tá certo? Então esta é a expressão e a comprovação, o testemunho de que o Senhor Jesus tem autoridade e poder sobre a morte. E ele ordena ao espírito daquela menina, assim como fez com Lázaro também: Lázaro, sai para fora. Ele também diz aqui: Talita, a ti te digo, levanta-te, tá? E a menina volta a ter vida. Observe um contraste, eu acho interessante esse comentário. Observe o contraste entre Jairo e a mulher hemorrágica. Primeiro, Jairo era um judeu importante. Já a mulher hemorrágica, ela era anônima e pobre. Tinha gastado, segundo Marcos, tinha gastado todo o seu dinheiro com os médicos, tá? Em segundo lugar, Jairo era o líder de uma sinagoga. Já a mulher, ela era impedida de adorar. Jairo receberia a oposição dos religiosos, porque como ele era um líder da sinagoga, ele teria a oposição dos religiosos para vir até Jesus, né? Que os religiosos eram contra o Senhor Jesus. Já a mulher, a oposição que ela enfrentava era a multidão. Jairo veio suplicar pela sua filha. Já a mulher, ela veio suplicar por si mesma. Vai entendendo e tenta perceber que não importa o tipo de pessoa, não importa se você está buscando por você ou por outro, Deus ouve a sua oração e Ele quer te atender. Eu acho que essa é uma das grandes mensagens que nós vemos aqui nesse contraste. Vamos continuar. Em quinto lugar, 12 anos de saúde e morre.
12 anos de doença e é curada. Então a menina tinha 12 anos de saúde e morreu. Já a mulher, 12 anos doente e agora ela é curada. Provavelmente para fortalecer a fé dele. Em sexto lugar, conhecimento geral e secreto. Aquela mulher, a menina, todo mundo, a multidão estava sabendo o que Jesus ia fazer. Já a mulher hemorrágica, ela secretamente vai até o Senhor Jesus. Então, um milagre público e um privado, tá? Por último, Jairo e a mulher creram e ambos se prostraram. Então, suas necessidades foram atendidas, tá? Então, nós vemos aqui esse contraste. E eu acredito que uma das mensagens mais importantes que nós temos aqui é o fato de que não importa a sua classe social, não importa o seu tempo de ministério ou de cristianismo ou de evangelho, não importa a sua situação, o nível da sua dificuldade, se é um demônio, ou se é uma doença, ou se é uma tempestade, ou se é um luto, Deus, Ele pode ouvir e te atender. Ele está sempre pronto, seja publicamente, seja de um modo privado, pessoal e personalizado. Deus, Ele está sempre pronto para ouvir a mim e também ouvir você, tá? Vamos continuar. Talvez Jairo ficou frustrado pelo atraso de Jesus, pelo testemunho da mulher, porém isso era um fortalecimento da sua própria fé. Se o toque da orla de Jesus curou essa mulher, o que poderia ser feito com a imposição das suas mãos? Então, eu me colocando no lugar de Jairo, se coloque também, faça esse exercício, eu também ficaria um pouquinho frustrado. Pela pressa, né? Minha filha, pensando aqui, a Isabela morta, eu estaria extremamente desesperado. E se alguém pudesse impedir Jesus de chegar até minha filha para ter esta oração, e principalmente por esse atraso acontecer, e vendo esse atraso, receber uma notícia de outras pessoas de que a filha que estava prestes a morrer agora definitivamente está morta, eu muito provavelmente ficaria frustrado e até mesmo talvez irritado com aquela mulher, né? Mas muito provavelmente aquele acontecimento foi para fortalecer a fé de Jairo, tá? E esses são os mistérios da palavra de Deus e que eu e você temos muito o que aprender quanto a isso. Portanto, Jesus tem autoridade sobre a morte. Que suas mãos toquem nossos corações e retire todo o poder do pecado e da morte, nos dando a esperança de um lugar e um tempo onde poderemos viver felizes para sempre. Agora, vamos comentar do versículo 27 ao 31. Após a ressurreição da filha de Jairo, 2 homens seguem Jesus até a sua casa, gritando: "Tem compaixão de nós, filho de Davi." Estes homens têm olhos, mas as células dos seus olhos estão mortas. Filho de Davi é uma das expressões messiânicas mais fortes que existe. Deus havia prometido que um filho de Davi reinaria para sempre. Vamos continuar. A fé vem por ouvir a palavra de Deus. E os cegos ouviram falar de Jesus, chegando à conclusão de que ele era o filho de Davi, né? Então, se eles chamaram Jesus de filho de Davi, é porque eles ouviram de algum modo falar de Jesus e que ele era assim o Messias prometido, tá? Agora, eles estão ouvindo da própria palavra viva, eles estão ouvindo do próprio Senhor Jesus. A seguinte pergunta: credes vós que eu possa fazer isso? Vocês acreditam que eu posso curar vocês? Tá? E a resposta deles foi: sim, Senhor. Então, nós vemos aqui que a pergunta de Jesus extraiu deles uma declaração de fé. Porque sempre que a Bíblia refere a alguém como Senhor, nós estamos se colocando como escravos dessa pessoa. Sempre que nós chamamos alguém de Senhor, nós estamos se colocando em um estado menor, tá? E aqui, quando se fala de Jesus ser o Senhor do nosso coração, da nossa vida, nós estamos colocando para Ele como servos dele, ou no nosso idioma português, escravos, tá? Vamos lá, continuando.
Quando cremos que Jesus é o Rei eterno, Ele traz luz para quem estava em trevas, Ele dá vida ao coração morto e se torna Senhor de tudo. Então, quando nós cremos realmente que Jesus Cristo, que foi o que aconteceu aqui espiritualmente com esses dois cegos, crer que Jesus Cristo é o Filho de Davi, crer que Jesus Cristo é o Rei eterno, crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o Messias prometido, Ele vai trazer luz. Ele vai tocar em nosso coração e vai trazer vida. Ele vai transformar as células mortas em células vivas. Ele vai trazer vida aonde só há morte. Ele vai trazer luz aonde só há treva. Tá? É isso que acontece. Eu acredito que essa é uma das mensagens espirituais que nós temos aqui nessa história. Tá? Jesus toca nos olhos dos cegos e demonstra sua autoridade sobre as células mortas. Seja-vos feito segundo a vossa fé, e os olhos se lhes abriram. Então Jesus tocou nos olhos daqueles dois cegos, quem sabe usou as suas duas mãos, né? Então veja um comentário interessante, é que Jesus impõe a mão, toca, né, na mão da filha de Jairo, ele recebe o toque da mulher hemorrágica, e aqui ele usa as suas duas mãos para tocar nos olhos desses dois homens que estavam clamando por misericórdia. O que o toque do Senhor Jesus não faz na minha vida e na sua vida, tá? Jesus ameaçou-os ou advertiu eles, tá? Para não espalharem a notícia, mas eles naturalmente, né? Talvez eu e você faríamos a mesma coisa, divulgaram a sua fama por toda aquela terra. Jesus não queria a fama de curandeiro, e principalmente para não atrapalhar o seu ministério de ensino. Então Jesus chega sobre aqueles dois cegos e diz para eles: olha, não conte para ninguém, não espalhe essa notícia. Eu já ouvi pessoas dizendo: Jesus está usando a psicologia reversa. Não diga com o propósito de dizer. Não acredito que seja esse o motivo de Jesus. Se aqueles dois cegos começassem a espalhar essa notícia, as multidões viriam até Jesus com que interesse? Com interesse na mensagem de Jesus, com interesse de ter o seu coração transformado, de obedecer, de renunciar aos seus desejos, ou com interesse apenas em pão, em cura, em prosperidade, e querer fazer Jesus logo um líder ali político, tá? Não era essa a intenção do Senhor Jesus. Nós vemos no Evangelho de João que Jesus, depois de ter multiplicado os pães, as pessoas queriam fazer dele rei. E não é esse o propósito do Senhor Jesus. Até os discípulos, até após a morte do Senhor Jesus, eles ainda estavam preocupados e pensando, vendo Jesus como um líder político, tá? E Jesus queria impedir que isso se acelerasse, que isso crescesse no coração deles, e também uma briga, antecipar uma briga ali, um conflito com os religiosos de Jerusalém, tá? Então são vários os motivos que Jesus está falando: não espalhe essa notícia, tá? É interessante nós observarmos isso e pegarmos um princípio aqui, uma verdade, mais ou menos assim: tem coisas que parecem certas, como foi esses cegos quererem anunciar para todas as pessoas, tá? Mas precisamos estar sensíveis às ordens personalizadas do nosso Senhor. Eu coloquei aqui um exemplo em Atos 16, versículo 6. Paulo e a sua equipe foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Então veja só, nós temos um comando e uma ordem do nosso Senhor Jesus Cristo: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Esta é uma ordem genérica para todos os cristãos. Mas nós vemos aqui em Atos 16, versículo 6, que o próprio Espírito de Deus impediu Paulo e a sua equipe de pregar na Ásia. Então veja que nós precisamos ter esta ordem personalizada, e isso nós vamos alcançar por meio da oração. Então, mesmo que coisas que pareçam corretas, quando nós estivermos desobedecendo a voz e
a direção personalizada do Espírito Santo, nós vamos estar em desobediência. Por isso, nós precisamos ter a sensibilidade do Espírito Santo para nós sermos direcionados de uma maneira personalizada, tá bom? Então aqui, talvez eu e você, no lugar desses dois cegos, sairíamos espalhando a notícia para todo mundo, mas Jesus tinha dado uma ordem para eles. Mesmo que pareça certo você anunciar para todas as pessoas, não faça isso, porque você pode atrapalhar o meu ministério. Não é esse o plano que eu tenho, tá? Então, eles terem espalhado, provavelmente colocou ali obstáculos e desafios no ministério do Senhor Jesus naquele ambiente. Tudo bem? Vamos continuar aqui. A gente conclui assim: portanto, mesmo cegos podiam ver Jesus como um verdadeiro Messias, filho de Davi. Você vê Jesus como filho de Deus que tem misericórdia? Faça essa pergunta para você mesmo. Agora vamos comentar do versículo 32 ao 34. Já vimos o Senhor Jesus ajudar duas mulheres. Depois, ele ajudou dois homens que eram cegos. Agora, ele ajuda apenas um homem que tem dois problemas. Ele é mudo e também é endemoniado. A mudez é apenas o sintoma. A causa dele ser mudo é um demônio. Os demônios podem ser fontes de doenças, como por exemplo naquela mulher encurvada, ou também de demência, como no caso do jovem lunático. E neste exemplo nós vemos que o demônio foi a causa, a raiz, a fonte de mudez. Vamos entender um pouquinho mais a respeito disso na palavra do Senhor. Jesus age na raiz do problema, na causa. Ele expulsa o demônio e o mudo passa a falar. Então veja, aqui nós temos um princípio interessante para a solução de problema, meu e seu. Às vezes a gente quer melhorar a forma de nós se vestirmos de uma maneira que agrada mais ao Senhor, mais decente, ou pararmos de falar mentiras, ou falar mal do próximo, ou de colocar qualquer tipo de palavras que sejam ruins, palavras vãs, inúteis, e pensamentos promíscuos, e a gente fica lutando contra essas coisas, lutando com as palavras, com os pensamentos, tentando melhorar de alguma forma, quando na verdade a melhor maneira é nós agirmos na raiz, na causa do problema. E o nosso coração, com orgulho, com avareza, com luxúria, se nós resolvermos esse pecado no nosso coração, por meio do arrependimento, da oração, da confissão, do jejum, e pedir para Deus nos ajudar a limpar o nosso coração, nos transformar o nosso coração na raiz, muitas das vezes e possivelmente vai resolver a nossa maneira de falar, nossa maneira de olhar, nossa maneira de agir e os nossos pensamentos. Se a luxúria for resolvida no coração, os nossos pensamentos vão ser melhores, mais puros, tá? Mais limpos. Então, aqui é uma dica interessante para eu e você resolvermos o problema, agirmos na causa, na raiz, tá? A multidão ficou admirada, nunca tal se viu em Israel, mas os religiosos, não podendo negar os fatos, encontraram uma maneira de afrontar Jesus. Ele expulsa os demônios pelo príncipe dos demônios. Então, mais para frente nós vamos ver a resposta severa de Jesus com relação a esta acusação de dizer que Jesus está expulsando os demônios pelo próprio poder de Satanás. Então, Jesus vai dizer que isso é uma blasfêmia contra o Espírito Santo, o único pecado mencionado na Bíblia que não tem perdão, tá? Então, mais para frente a gente vai estudar com detalhes esta situação. Mas por enquanto, nós já podemos antecipar que esta é uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Então veja um contraste. A multidão, ela admira a atitude de Jesus, os sinais que Jesus tem manifestado. Em contrapartida, os religiosos estão ali fazendo uma acusação gravíssima de que Jesus expulsa os demônios por Satanás, tá? O que Jesus fez foi inédito. É muito provável que o ministério de exorcismo, desta forma, deste método, desse modelo que Jesus está fazendo aqui, é muito provável que
nunca tinha sido realizado. Então nós vemos também, veja isso também em Marcos 1:27, que muito provavelmente esta forma de exorcismo de Jesus com autoridade é algo inédito. Se você estudar o Antigo Testamento, você vai ver poucas ocorrências de exorcismo no Antigo Testamento. A mais famosa, vamos dizer assim, é aquele caso onde Saul, ele está com espíritos imundos nele, perturbando ele, e o fato, a atitude de Davi tocar ali aquele instrumento musical fazia Saul se acalmar daquele espírito imundo, tá? Então, não sei se podemos chamar isso de exorcismo, mas nós temos ali o espírito incomodando uma pessoa e o toque ali daquele instrumento fazia Saul ter mais paz, tá? Mas fora isso, não me recordo de nenhum caso mais de que nós tenhamos um exorcismo, uma libertação assim de pessoa. Então nós vemos aqui que muito provavelmente esse modelo, esse método de Jesus de praticar e expulsar os demônios seja algo inédito, tá? Jesus inaugurou esse modelo, essa autoridade sobre os demônios, tá? Falando um pouquinho de blasfêmia, eu quero colocar aqui um comentário da Bíblia de Estudo Plenitude, que ela diz assim: seu pecado não foi um ato de impulso ou ignorância. Sabe, aquilo que você faz repentino, com poucos pensamentos, sem planejar, não foi algo de impulso ou ignorância, mas o resultado de uma rejeição contínua e intencional da verdade. Então, os fariseus e os religiosos tiveram os maiores dos pregadores, Jesus, João Batista, os apóstolos, os maiores sinais estavam para eles, mas mesmo assim eles resistiram à verdade com intenção, eles com rejeição contínua, era essa palavra que eu queria encontrar, rejeição contínua da verdade, tá? Espontânea, eles tinham toda a verdade, todos os fatos ali, mas eles resistiram ao Espírito de Deus. Então esse é o ponto aonde alcança, é o nível aonde é o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo, tá? Dizer que Jesus está aliado com Satanás é péssimo. Admirar Jesus é bom, mas se quer ser excelente e herdar a vida eterna, eu e você precisamos crer e obedecer. Não basta só admirar o Senhor Jesus, admirar os sinais que Ele está fazendo, admirar a sua palavra, o necessário mesmo, o excelente mesmo. O que é o meu e o seu dever é crer e obedecer, tá bom? Portanto, todo o universo obedece à voz de Jesus Cristo. Os ventos se calam, os mares obedecem, as células mortas, elas ressuscitam, vamos dizer assim. Os demônios ouvem a sua voz, até a própria morte ouve a voz de Jesus. Mas o ser humano é livre para blasfemar, admirar, desobedecer ou obedecer. Você decide o que você vai fazer. Agora vamos para a aplicação. No desespero, se ajoelhe perante Jesus. Nós vemos tanto aquela mulher hemorrágica, como também Jairo, se ajoelhando perante o Senhor Jesus. E eu acredito que essa é uma mensagem bíblica para a minha vida e para a sua vida. Que nós devemos se ajoelhar perante o Senhor como um gesto de humilhação, como se o nosso coração também se prostrasse, porque Ele é aquele que pode resolver todos os nossos problemas físicos, mentais, emocionais e principalmente espirituais. Então, se está naquele momento de desespero, se ajoelhe perante o Senhor Jesus, tá? Uma outra aplicação, um outro ensinamento que nós percebemos aqui nesse trecho da Palavra de Deus é que em momentos de aparentes atrasos, vamos chamar assim, nós devemos extrair fé deles, tá? O tempo de Deus não é como o meu tempo e o seu tempo. Muitas das vezes Deus vem até nós, nos faz promessas que coisas grandes vão acontecer e nós achamos que isso vai acontecer em semanas, em meses,
quando na verdade isso vai acontecer em 5, 10, 20 ou 30 anos, tá? Então, nesses aparentes atrasos, e normalmente esses atrasos são porque nós demoramos a amadurecer e estarmos prontos para aquela promessa do Senhor. Então, que eu e você possamos extrair fé. De que forma? Estudando a palavra principalmente, tendo uma vida de oração também. E essas são maneiras em que a nossa fé ela vai amadurecendo, o nosso caráter vai crescendo. Então isso faz com que eu e você sejamos pessoas melhores, tá? Então extraia a fé desses aparentes atrasos, como foi ali naquela situação em que Jairo olha e fala: poxa, se essa mulher não atrapalhasse Jesus de ir até minha filha, quem sabe ela não morreria. Mas o que é impossível para o meu Deus e para o seu Deus, tá? Então, nesses momentos de aparentes atrasos, que você acha que está demorado, extraia a fé deste momento, tá? Vamos continuar aqui. Em dias tristes, nós temos aqui dicas em dias que nós estamos tristes. Em primeiro lugar, ore por ânimo. Em segundo lugar, lembre-se que Deus é o seu Pai, tá? Fundamente-se nisso. Em terceiro, firme a sua alegria no céu, pois seu nome está escrito no livro da vida. Existe um episódio da Bíblia em que os discípulos voltam até Jesus de uma missão que Jesus tinha enviado eles, e eles voltam bastante alegres porque eles oravam e os demônios ali eram submetidos à sua voz, à sua autoridade, né? E Jesus dá uma palavra interessante a respeito da tristeza e do desânimo, dizendo: se alegrem antes pelo nome de vocês estarem escritos no livro da vida. E eu acredito que aqui nós temos algo a se firmar durante esse período da nossa vida, que dias nós vamos ter difíceis, de desânimo, se nós firmarmos a nossa alegria nisso. De que forma? Orando, fundamentando de que Deus é o nosso Pai e também de que o nosso nome está escrito no livro da vida. Quando nós firmarmos a nossa felicidade, a nossa alegria nisso, o nosso ânimo nisso, pode acontecer o que for. Deus é o nosso Pai e o nosso nome está escrito no livro da vida. Quem é que pode tirar isso de mim e de você? Nem as doenças, nem o luto, nem o desemprego, nem a fome, nem a nudez. Nada pode tirar isso, nada pode riscar o nosso nome do livro da vida. Então, independente do desânimo que você estiver passando, tente firmar a sua alegria nesses princípios. Eu acredito que pode te ajudar, tá? O povo estava ansioso, mas Jesus sempre estava tranquilo. Então, enquanto todo mundo estava ali em alvoroço, diz a Bíblia, né? Jesus estava ali tranquilo, seguindo o seu cronograma, seguindo o seu plano. E eu acho que aqui é um modelo e um exemplo que eu e você devemos seguir. Em momentos aonde a tempestade está bagunçando, em momentos aonde nós vemos ali demônios atacando, nós vemos doença, nós vemos desespero, nós vemos alvoroço, vamos seguir este exemplo de Jesus. Agir com calma e com tranquilidade. Por quê? Porque tudo está sob o controle do nosso Pai e que tem todo o poder, tá? Então vamos seguir esse modelo. Evite compartilhar seus problemas e conviver com pessoas incrédulas. Quando Jesus chegou ali na casa de Jairo, ele retirou aquelas pessoas que estavam ali, que estavam sorrindo da palavra de Deus, que estavam rindo de Jesus. Ele retirou aquelas pessoas da casa. E eu acho que aqui é uma mensagem para mim e para você. É uma mensagem de que nós não devemos compartilhar os nossos problemas com qualquer pessoa, com pessoas incrédulas, sabe? Lamentar e reclamar para as pessoas incrédulas. Se tranque no seu quarto, em secreto, e conta para Jesus. Ou para pessoas que têm a mesma fé que você, que pode te dar uma palavra de ânimo, né? Então, um líder espiritual, alguém que seja uma referência para você, compartilhe os seus problemas com essa pessoa, né? Ou com Deus em oração, mas não compartilhe com qualquer um. Evite conviver com pessoas incrédulas, porque normalmente essas pessoas vão ter mais palavras de desânimo e conselhos que não são apropriados.
que não estão fundamentados na palavra de Deus, tá? Achei aqui uma dica interessante. O filho de Davi teve misericórdia de nós. E essa é uma boa notícia. O filho de Davi, o Messias prometido, Jesus de Nazaré, Jesus, o Filho do Deus Altíssimo, do Deus vivo, teve misericórdia da minha vida e da sua e escreveu o nosso nome no livro da vida. Essa é uma boa notícia, tá? Não devemos pensar que tudo é espiritual ou demônios, mas em alguns casos, os demônios são causas de doenças e comportamentos maus. Vou dar alguns exemplos. Depressão. Repito, não estou aqui afirmando que toda depressão é demônio, mas em alguns casos vão ser. Por isso que nós precisamos de discernimento espiritual. Nós precisamos de uma vida de oração a Deus, para Deus falar para nós em momentos de tristeza. Outros exemplos: ansiedade, esquizofrenia, insônia, rebeldia dos filhos, das crianças, dos adolescentes. Pode acontecer de serem casos de influência de demônios, conflitos, ambientes que estão com muitas brigas, vida financeira que você trabalha e não consegue prosperar, o casamento não consegue dar certo. Pode ser influência de demônios. Demônios agem nisso. Doença física, doença mental, pecados que você não consegue controlar os seus olhos, você não consegue controlar a sua língua, você não consegue controlar os seus pensamentos. É um fruto do Espírito Santo, o domínio próprio. O pecado não pode mais escravizar a mim e escravizar você. Então pegue esse problema, ou esse pecado, ou essa situação que está difícil na sua vida e ore semanas, ore meses, faça repetidas orações, sabe? 1 mês, 2 meses, 3 meses, até que esse problema seja resolvido, e peça para Deus: Deus, primeiro, nos mostre a causa dessa situação, se é demônio, se é um pecado, se é uma porta aberta, se é uma deficiência de caráter, tá? E aí você descobrindo essa causa, agora Deus, me ajuda a como resolver. Eu quero resolver isso, eu quero renunciar a esta prática, eu quero parar com esses pensamentos, eu quero controlar os meus olhares, eu quero controlar as minhas palavras. Não se conforme com isso. E aí você agindo na causa, com oração, com jejum, com a transformação do Espírito Santo, eu tenho certeza que Deus, Ele vai te ajudar. Você precisa estar disposto a enfrentar, a batalhar essa situação, tá? Aqui nós temos, nem tudo é demônio, nem tudo é espiritual, mas em alguns casos vai ser, tá? Então, ore por autoridade em primeiro lugar. Em segundo lugar, ore por discernimento. E em terceiro lugar, ore por proteção. Porque muitas das vezes, quando nós oramos por autoridade e por discernimento e começamos a entrar neste campo de batalha, automaticamente virão contra-ataques. Contra-ataque do mal, contra-ataque espiritual. Então nós precisamos de proteção. Peça a Deus proteção, revista lá, leia Efésios 6 e veja a armadura de Deus e ore todos os dias para que Deus revista de toda a armadura de Deus. O cinto da verdade, a couraça da justiça, calçado os pés com a preparação do Evangelho da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação, a espada do Espírito. Peça todos os dias por isso. Pega ali a oração do Pai Nosso e cada parte da oração do Pai Nosso vai ali orando a respeito disso, tá? Perdoe as nossas dívidas, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. E aí você vai orando cada pedaço daquele bloco. A oração do Pai Nosso, eu acredito que é um esboço de um modelo de oração que nós podemos, não para repetir ela, mas criar aqueles blocos. Então, no momento, perdoa as nossas dívidas, você vai pedindo para o Espírito Santo te lembrar aqueles pecados, para você perdoar ali. Você passa ali minutos nesse trecho, nesse item, nesse tópico da oração do Pai Nosso, tá? Então você vai apresentando aquilo, tá?
Então nós concluímos aqui esta aplicação, use o nome de Jesus e fale diretamente ao mal, porque Jesus te deu autoridade, tá? Jesus coloca hoje diante de você a vida e a morte, a bênção e a maldição, o céu e o inferno. O que você vai decidir? Se arrepender ou morrer? Que Deus possa abençoar a sua vida e assim nós concluímos mais um ensinamento e que Deus possa nos abençoar nessa jornada. Até a próxima!